o COVID é doença relacionada ao trabalho, nós pensamos que sim, ela pode ser, desde que nós consigamos fazer uma análise do nexo, né? Então, o que a gente, para fazer essa verificação, precisa recordar? Que essa questão do adoecimento do trabalho, ela não surgiu agora com a Covid-19, ela vem de longa data, desde 1700 e muito antes dele também, mas somente Ramazzini, que fez o primeiro livro juntando o reconhecimento de várias doenças relacionadas ao trabalho num mesmo texto. Ramazzini, em 1700, na Itália, já mostrou, né, fez uma sistematização de vários tipos de doenças e classificações, linkando segundo o tipo de exposição e o grau e um nexo com esse trabalho. E ele nos ensina que, para que isso seja feito, é muito importante que se faça estudo de literatura, inspeção dos locais de trabalho, as entrevistas com os trabalhadores para se entender como esse trabalho é executado, onde estão as formas, o que está acontecendo, é muito importante, né? Então, assim, é necessário que haja uma análise clínico-individual, uma anamnese ocupacional, e sempre se perguntar, olha, o que é que você faz? Qual a sua ocupação que você exerce, como você exerce, de que maneira que é realizado o seu trabalho, como é a sua atividade. E, além disso, também é necessário que se faça uma comparação, uma análise coletiva da questão, né? Além dessa análise do trabalhador individualmente, naquela empresa, na coletividade daquela empresa, como é que está acontecendo o desenvolvimento da doença naquele lugar. É o caso, por exemplo, de fiscalizações em que colegas detectaram surtos de Covid dentro de um mesmo estabelecimento, né? Então, assim, além de não impedir que a Covid entrasse dentro da empresa, que aquele caso fosse detectado, garantindo que ele não se disseminasse, né, as medidas não foram implementadas e o adoecimento acabou se propagando. Schilling também, em 1984, fez, então, uma classificação dos adoecimentos em 3 categorias. No grau 1 de Schilling, onde o trabalho ele entra como causa necessária. Nessa classificação se enquadram as doenças ditas profissionais, né, como silicose, asbestose. No tipo 2, se enquadram as doenças onde o trabalho entra como fator de risco contributivo, mas não necessário, em doenças de etiologia multicausal. É o caso, por exemplo, das lerdortes, das doenças osteomusculares, dos cânceres, das varizes relacionadas ao trabalho. Numa categoria 3, nós encontramos as doenças onde o trabalho ele entra como provocador de um distúrbio latente ou agravador de doença já estabelecida, né? É o caso, por exemplo, das dermatites de contato ou da asma ocupacional. Então, nós vemos que o adoecimento relacionado ao trabalho, ele não vem de hoje. E naquela época, desde Ramazzini, de Schilling, eles já falavam que muitas doenças, nas suas épocas, elas não eram reconhecidas, assim como hoje acontece com a Covid. Olha, será que ela é? Será que ela não é? Mas a questão é a seguinte, aqui no nosso país, nós temos a legislação previdenciária, que o nosso colega João vai esmiuçar melhor na sua palestra, mas eu penso rapidamente aqui os artigos 20 e 21 da Lei 8213. Né? O inciso 2º do artigo 20 da Lei 8213 nos pontua que as doenças que são resultado das condições especiais em que o trabalho é executado e com ela se relaciona diretamente, devem ser reconhecidos como um acidente do trabalho. E, além disso, o artigo 21 diz que equipara-se ao acidente de trabalho a doença proveniente da contaminação acidental do empregado no exercício da sua atividade. E, além da Lei 8213, nós temos também a NR7, que prevê que o médico coordenador deve pontuar, informar à empresa os casos que acontecerem na empresa, e assim como as suas suspeitas, e sugerir, solicitar que a CAT seja emitida. Essa previsão da NR7 se encontra, inclusive, na resolução CFM 2183 de 2018, em que se recomenda ao médico que atende trabalhadores quais as boas práticas que devem ser tomadas no ato médico do atendimento e no seu trabalho nos estabelecimentos. Então, a questão é, será que a empresa, ela
implementa efetivamente as medidas de prevenção? Será que foi realizado uma análise clínica individual e ou uma análise coletiva epidemiológica, comparando a situação naquela empresa com o município, naquele local de trabalho, naqueles postos de trabalho, com postos de trabalho similares ao que está sendo analisado? Será que a frequência de adoecimento, a taxa de adoecimento daquele estabelecimento está semelhante ao que se espera da população geral daquela localidade? Então, assim, quando as medidas de prevenção não são implementadas e consegue-se fazer, sim, um nexo entre a forma como o trabalho é executado, realizado e o adoecimento, nós acreditamos que sim, o caso deve ser reconhecido, a CAT precisa ser emitida, assim como deve ser feita a notificação do SINAM, que é o sistema do SUS para os casos de acidente do trabalho, que deve ser feita por notificação compulsória. Então, assim, a questão não queremos dizer que todos os casos são ocupacionais, mas pode ser que seja, desde que haja nexo e a gente consiga comprovar que as medidas de prevenção não estão sendo adequadamente implementadas. E acreditamos que não se trata somente de testagem, a testagem ela é importante, mas será que toda aquela hierarquia de medidas de prevenção, elas estão sendo adequadamente implementadas? As condições de trabalho no geral, a organização do trabalho, todas aquelas medidas de hierarquia, será que estão implementadas? Termino agora, então, lembrando um manifesto da Comissão Internacional de Saúde Ocupacional. Essa comissão, no dia 28 de abril, fez uma reflexão, no Dia Internacional em comemoração à saúde e segurança no trabalho e em memória às vítimas dos acidentes do trabalho. Eles colocaram, assim, que a fim de que a gente consiga fazer uma reabertura da economia, em paralelo, concomitantemente a esse momento de epidemia, pandemia, é necessário que a gente faça uma reflexão e uma revisão, de como o trabalho ele é executado, nas suas várias formas. É necessário que se repense o trabalho, necessário que o trabalho ele volte a ser implementado, mas com segurança, sem precarizar, garantindo as questões tanto de organização do trabalho, quanto as questões gerais de prevenção, a adoção preferentemente de condições que não levem à exposição dos trabalhadores aos fatores de risco, como, por exemplo, o teletrabalho, a adoção, o aumento do uso da automação, da inteligência artificial, uso de estratégias de comercialização, como o comércio por internet, a adoção de vários tipos de escalas, de modo que a gente evite as aglomerações, rever a quantidade de trabalhadores que necessitam estar de modo presencial ao mesmo tempo, aquela lógica dos grandes escritórios planos abertos, será que pós-pandemia continuaremos a ter esse tipo de trabalho de escritório? Seria necessário também se repensar a questão da gestão e da liderança, dos treinamentos, revermos também o trabalho de saúde e segurança no trabalho nas empresas, nas prestações de serviço, e até mesmo no governo, porque é necessário um fortalecimento desses serviços de saúde e segurança no geral. É necessário que a gente proteja os vulneráveis e faça, assim, um adequado reconhecimento das doenças relacionadas ao trabalho, inclusive as novas, porque a partir deste reconhecimento a gente reconhece os casos e adota as medidas de prevenção adequada. O Brasil, historicamente, ele não faz o adequado reconhecimento das doenças relacionadas ao trabalho, há uma grande subnotificação desses casos, dos casos no país, infelizmente, no mundo. Observo, caso alguém deseje ver em pormenores como a fiscalização do trabalho tem realizado as fiscalizações que eu citei há pouco, deixo aqui o link da nossa live anterior com a Fiesp, onde os colegas fizeram um detalhamento com a amostra, inclusive, dos nossos modelos de fiscalização, e na sequência também disponibilizo os nossos vários canais de comunicação para denúncias, contatos e protocolos
protocolos eletrônicos, além dos nossos canais de comunicação e educativos, como os links da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho e também o nosso YouTube da Auditoria Fiscal do Trabalho em São Paulo, onde nós disponibilizamos várias entrevistas com pesquisadores e profissionais vinculados à área de saúde e segurança no trabalho, referências em suas áreas temáticas. Muito obrigada pela oportunidade, um bom dia.